A Inquisição é o único período na história toda humana que um cara podia morrer pelo que comeu ou pelo que deixou de comer. Oferece porco pro cara, o cara recusa, judeu, prende ele. Sim. Os portugueses começaram a perceber que ofereciam linguiça, ele recusava, estava ferrado. Eles criaram uma linguiça. Eles usavam banha de galinha, que os judeus chamam de schmortz, alho, muito alho, e pão moído. Aham. Misturava aquilo, punha numa tripa, fritava, e quando o cara... aí o que eles faziam? Eles iam comer isso num lugar público. Sim, pra mostrar mesmo. Comendo linguiça, não enche a porra do meu saco. Né? E acabou que a alheira, principalmente a alheira de Mirandela, é uma das 7 maravilhas da culinária portuguesa. Sim. Mas foi uma invenção dos judeus Quase de resistência de... para escapar da Inquisição. Que loucura, que loucura. Senhoras e senhores, estamos inacreditavelmente mais uma semana aqui com seu antiácido, com o nosso antiácido. Mais uma segunda-feira, para a tristeza de alguns, para a alegria de outros. Uma semana nova que começou e a gente está aqui com o nosso episódio indo pro ar. Hoje com um convidado super especial, mas antes de eu falar dele, eu vou dizer para você que esse programa não é feito para mim, esse programa é feito para você que até hoje tem dúvida se manga com leite mata. E, meus amigos, se tem uma pessoa que sabe de história, sabe contar pra gente se manga com leite pode matar ou não, e da onde surgiu essa lenda, é esse nosso convidado de hoje. Eu posso dizer que ele teve 2 CLTs na vida, e isso é uma maravilha, que mostra o tamanho desse ser humano, o tamanho desse cara que... Eu confesso para vocês que depois de muitos programas, hoje eu tô nervoso de falar com ele, porque é uma sabedoria sem fim. E para a gente continuar trazendo sabedoria e inspiração para sua internet, clica, compartilha, dá o like, manda o vídeo pro amigo, pro coleguinha, manda por WhatsApp, manda assistir, porque eu tenho certeza que vem muita coisa legal nesse vídeo. E pessoal, sem mais delongas, sem me alongar muito, eu quero dizer para vocês, o homem... é uma enciclopédia humana. Pros mais antigos é a Barça. Pros da minha idade, o Google perguntava as coisas para ele. E para quem é mais novo ainda e está acompanhando a gente, o ChatGPT hoje pergunta as coisas para ele. Sabe tudo. O cara conta a história de uma maneira de verdade incrível. Entre 1000 outras qualidades que a gente pode citar, a gente fala que trabalhou por 8 anos. 38 anos, nada mais, nada menos do que melhoramentos, pessoal. E para você que não sabe o que é melhoramento, joga na internet e vocês vão ver a imensidão disso. Então, senhoras e senhores, com vocês, solta a vinheta. Ele, que escreveu 3 livros... de culinária judaica. Muito programa de rádio e TV já feito nessa vida. Trabalhou na Melhoramentos. E, senhoras e senhores, nada mais, nada menos que Breno Lerner aqui com a gente. Muito bem-vindo, Breno. Olá, super alegre de estar aqui no Antiácido. Obrigado, Catarina, pelo convite. É um prazerzão estar aqui. O prazer é nosso ter o senhor como referência, como guardião da nossa história, da história da gastronomia, não só de São Paulo, mas do país, da história da gastronomia judaica. O senhor é um poço de conhecimento e obrigado por estar aqui dividindo isso com a gente. De verdade, eu fico muito, muito feliz. É um grande prazer ter o senhor aqui. E eu vinha contando agora para o senhor que... E senhor é por puro respeito, tá? Por puro respeito. Eu vinha contando que a minha relação com o senhor começou faz muito tempo, acho que lá por 2020, quando o senhor fez uma live com o Alex Atala e contou a história de como começou o delivery na cidade de São Paulo. E se eu puder pedir a permissão para o senhor contar de novo, que essa história é maravilhosa. Ela é muito interessante, realmente, porque tem de tudo nessa história, né? A gente tem que começar com um navio italiano chamado Conte Grande. Ele era, naquele momento, o navio mais chique que a Itália tinha. Não é essas bibocas que fazem o verão na nossa costa aqui, que
nego vai almoçar com camiseta da seleção. Lá era até... Nem terno, era smoke. Sim. É outro nível. Bom, corre que naquele enrosco da guerra, eles se refugiaram no Porto de Santos, porque disseram, eu não vou atravessar o Atlântico, porque tem submarino alemão, submarino inglês. Não somos besta, né? Nesse momento, o Getúlio resolve entrar do lado certo da guerra, Sim. porque ele estava com um pezinho para entrar do lado errado da guerra. Isso é uma outra história que a gente pode contar. Maravilha. Como é que convencer o homem é que não tem gastronomia. Bom, aí tínhamos, não um, mas 2 navios inimigos aqui. O Conte Grande e o Winduke. Sim. O Winduke da Alemanha e o Conte Grande da Itália. Os 2 foram presos e os caras ficaram presos no navio. Eles não podiam sair do navio, em princípio, né? Então, tinha todo um sistema para levar víveres para eles e tal. E quando faltavam uns 2 anos para terminar a guerra, eles foram levados para um campo de prisioneiros. Sim, o Brasil teve campos de prisioneiros durante a guerra. Exatamente 6. E foi muito feio, porque a gente prendeu muito japonês e italiano que estava aqui como inimigo. Foi um negócio muito desagradável. Agora, eles foram para o campo de prisioneiros em Pindamonhangaba. Era brasileiro. Então, esse fim de semana, a turma saía para beber uma cachaça, eles e os guardas. Uhum. E o mais gozado é que eles voltavam trazendo os guardas bêbados. E conversa vai, conversa vem, essa gente foi conhecendo pessoas locais e casou. Sim. Terminada a guerra, tanto os caras do Winduke como os caras do Conte Grande, Itália e Alemanha disseram, volta para casa. O cara disse aqui, Nada. estou bem casado, vou voltar para um país que foi destruído pela guerra. Então, o que aconteceu? O Winduke, eu não preciso te dizer, resultou no Winduke, restaurante, que é o restaurante alemão mais antigo de São Paulo, e que os pouquíssimos remanescentes, todos 6 de dezembro se reúnem lá. Isso já há mais de 50 anos. 6 de dezembro tem a reunião Que demais. deles lá. E do Conte Grande houve uma espalha. Muitos deles, inclusive o chefe do navio e o maître, que eram 2 figuras, aí a orquestra, foram para o Parque Balneário, lá em Santos. Sim. Não é à toa que o Parque Balneário, a partir daí, teve um cardápio italiano espetacular e virou um lugar chiquérrimo, né? Outros andaram por aí. Tiveram 3 que vieram para São Paulo e aqui, perto do seu estúdio, abriram um restaurante do mar, de coisas do mar. Daqui a pouco eu lembro. Logo a gente lembra. Mas ele agora só atende por delivery. Eles... coisa não andou bem lá. Sim. E teve um outro sous-chefe que abriu uma cantina lá na Aclimação com o nome do navio, Conte Grande. E você via que era uma cantina diferenciada, porque ela tinha 4 pizzas, que aliás eram clássicas daquele momento da história da pizza. Mussarela, alite, e aí ele tinha uma que era mussarela com alite. E mais uma qualquer. Era isso. Castelões, quando abriu, era igualzinho. Tinha isso aí. Mas você ia olhar o cardápio do cara, tinha coquetel de camarão, tinha peixes diferenciados. Você via que era uma cozinha diferenciada. Esse cara, antes de abrir a cantina, ele foi chefe lá no Clube de Campo São Paulo, que era o clube dos 400, né? De Granfino mesmo. Da elite paulistana e tal. Bom, acontece que esse cara tinha um cliente que adorava as pizzas dele. Ele, inclusive, ele fazia pizza de dia para esse cara, que era o Adhemar de Barros, ou então governador. Governador. Eu não sei se ele era governador, eu acho que ele era prefeito na época. Seja como for, o Adhemar de Barros chegava lá, tipo 1h da tarde, engatava nas pizzas e ia conversando.
E 6 horas da tarde ele estava lá. Aí, a turma dele começou a reclamar, dizia assim, porra, a gente não tem governador à tarde, o prefeito. Sim, sim. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram uma coisa que era uma verdadeira raridade. Eles conseguiram um telefone. Eu até sei o número, eu não sei aqui, mas eu tenho anotado o número desse telefone. Porque se alguém quisesse falar com o doutor Adhemar, era só ligar lá na cantina e tal. Muito bem. Ocorre que o Adhemar ia lá uma vez, 2 vezes por semana, se muito. O resto, o telefone ficava lá. Aí ele inventou um negócio, ele dizia assim, faz o seguinte, você me liga aqui e pede as pizzas que você quiser. Aí você vem pegar. E esse foi o primeiro delivery de São Paulo, que não era bem um delivery, porque você ia pegar. Depois ele pôs um menino de bicicleta que atendia, ele tinha até um desenho dos quarteirões, assim, que ele atendia. E aí a coisa andou. Mas, quer dizer, em realidade, foi assim que o delivery começou. Começou o delivery na nossa cidade aqui. Que maravilha, por conta de política. Do Adhemar. Não, e pior, né? Porque quando o Adhemar sumia, todo mundo dizia que ele estava na casa do Dr. Rui, que sabemos que não era nem doutor e nem Rui, né? E só para a gente lembrar, a Erundina, quando era terrorista, foi lá assaltar o cofre do Dr. Rui. Tem mais essa história aí, né? Bom, mas não, ele estava lá, era inocente, estava lá comendo a pizza dele, bonitinho. Então foi assim, essa é a história. Maravilhosa, maravilhosa. E, Breno, conta pra gente um pouquinho, da onde surgiu esse interesse pela história da gastronomia e como surgiu isso? Surgiu de um fato, que é o seguinte, eu sou um cara muito sortudo. Eu tive os meus 4 avós até o ano que eu casei. Nossa. Todos os meus avós morreram com mais de 90 e a minha avó até com mais de 100, uma avó, de formas que eu pude conviver com meus avós enquanto adulto, Sim. que é um privilégio raro. A minha avó materna, que eu chamava de Bob Clara, ela veio da então Palestina. Ela veio da cidade de Tzfat. Hoje, Israel. A cidade de Tzfat é onde foi inventada a Cabala. Só para vocês terem é um lugar muito importante. E ela veio para cá e ela fazia todas as festas judaicas. O judaísmo tem essa característica interessantíssima aqui. Cada festa judaica tem o seu menu, o seu cardápio. Tudo tem um porquê de estar lá. Sim. E de ser servido daquele jeito e não desse e tal. E às sextas-feiras tem o Shabat, o jantar do Shabat, que é quando, enfim, esse é um dos pontos, se não o ponto mais importante da religião, respeitar o sábado. Certo. O sábado é um dia que o judeu não deve trabalhar, os empregados e os animais dele também não devem trabalhar. Então, na sexta, a gente vai na sinagoga, tem o que seria a missa. A missa, claro, a celebração. A cerimônia do Shabat, e você vem para casa e tem um bonito jantar que a minha avó fazia. E, a dado momento, eu percebo que isso tudo vai ser perdido, porque a minha mãe e as minhas tias não se interessaram por isso. Eita. Aí eu falei, vó, vem cá, o Bob, eu chamava ela de Bob. Você vai fazer as receitas e eu vou anotar. Porque ela não tinha uma receita anotada. Era tudo de cabeça. E ela ia me dando as receitas e dizia assim, a bissele tomate. A bissele em Yiddish é um pouquinho. Tá. Eu dizia assim, põe o bissele aí para eu ver. Aí eu ia lá, media, pesava. Sim. A estica é um pedacinho. Eu vi o pedacinho, media, pesava. E, em realidade, o primeiro livro de culinária judaica que eu lancei é um crime, o que eu preparei lá, porque não tem uma receita minha, é tudo da minha avó. Né? Claro, é mais uma homenagem, mas sim, a verdade é que eu não sou o autor. Uhum. Na melhor hipótese, eu poderia ser o compilador. Mas, seja como for, enquanto eu fazia essas receitas, eu dizia assim, meu Deus do céu, como é que o tomate foi parar na Palestina? Né? Aí eu vou procurar esse negócio. E foi assim.
E o vício da curiosidade é o mais mortal de todos os vírus que a gente conhece. Não tem nem Covid, nem nada tão mortal quanto a curiosidade. Quando a gente é picado pelo mosquitinho... É terrível. E eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos, e não parei mais. Eu sou um bom cozinheiro, pessoal. Eu não sou cozinheiro, eu não sou chefe. Chefe tem que mandar em alguém, eu não mando nem nas minhas panelas. Né? Eu aprendi a cozinhar para ilustrar as histórias que conto. Sim. É isso que eu gosto de fazer. Né? E fui pesquisando, fui juntando tudo isso. Aí fiz um segundo livro de culinária judaica, depois eu fiz um só com essas histórias. E, para minha enorme felicidade, esse livro chama-se O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. Esse livro ganhou o Gourmand Cookbook Award, o prêmio mais importante dos livros de culinária que tem no mundo. E este, que aqui vos fala, foi lá em Paris, recebeu o prêmio de terninho, gravata, bonitinho, né? São 27 categorias esse prêmio. Uma delas é literatura culinária. E eu ganhei o prêmio de melhor livro do mundo em literatura culinária. Que lindo. Até hoje, nenhum brasileiro ganhou nessa categoria. Só a boneca aqui. E isso me orgulha muito. Não, mas tem que orgulhar mesmo, imagina. Isso me orgulha muito. Eu estou escrevendo um outro livro que eu acho que em mais 25 anos eu termino ele, que é sobre a Inquisição e a comida. Olha só. Por quê, Catarina? A Inquisição é o único período na história toda humana que um cara podia morrer pelo que comeu ou pelo que deixou de comer. Oferece porco para o cara recusa, judeu, prende ele. Sim. Na sexta-feira à noite, você sobe na torre da igreja. As casas que estiver saindo fumaça estão fazendo um jantar de Shabat. Vai lá e prende os caras. Que é judeu. Então, eu estou lendo Autos de Fé, que eram os processos, Sim. há mais de 10 anos já. Eu consegui uma licença da Torre do Tombo, em Portugal, onde eles estão arquivados. Eu, quando fui nessa viagem, exclusivamente para isso, eu li 111 Autos de Fé. 55% deles, em algum momento, falavam de comida. Que loucura, ó. Nunca ia imaginar. É impressionante. Não, e isso tem desdobramentos infinitos. Isso, só pegando o seu gancho aqui, já que nós estamos em Portugal, nesse exato momento, a alheira... É o caso, o case. Os portugueses começaram a perceber que ofereciam linguiça, ele recusava, estava ferrado. Eles criaram uma linguiça. Eles usavam banha de galinha, que os judeus chamam de schmortz, alho, muito alho, e pão moído. Uhum. Misturava aquilo, punha numa tripa, fritava, e quando o cara... aí o que eles faziam? Eles iam comer isso num lugar público. Sim, para mostrar mesmo. Comendo linguiça, não enche a porra do meu saco. Né? E acabou que a alheira, principalmente a alheira de Mirandela, é uma das 7 maravilhas da culinária portuguesa. Sim. Mas foi uma invenção dos judeus... Quase de resistência. Para escapar da Inquisição. Que loucura, que loucura. Que maravilha. E, Breno, não posso deixar, porque agora eu tenho certeza que tem gente em casa querendo saber como é que o tomate chegou em Israel. Assim, o tomate sai do México. Sim. Isso não há a menor dúvida. E o primeiro lugar fora da América que ele aportou foi a Espanha. Ele era usado como planta ornamental, porque o pessoal cismou que ele era venenoso. Olha, lenda. E ficou ali e tal. Em 1497, cancela. 1492, os judeus são expulsos da Espanha. Certo. Saem da Espanha quase 200 mil judeus, que vão
para 3 destinos. O norte da África, os países árabes ali, Sim. Holanda e Itália. Adivinha como que o tomate entrou na Itália? Pronto, já sabemos. Né? Quer dizer, você consegue imaginar isso? O tomate entrou na Itália pelas mãos de um judeu fugitivo. Tanto é que as primeiras receitas de molho de tomate na Itália eram molhos à la espanhola. Olha só. E esse mesmo judeu fugitivo, ele foi para o Egito, ele foi para o Marrocos, ele foi para o Irã, que era a Pérsia, Sim. e foi para Israel. E aí levou, já estava acostumado a comer tomate. Chegou o tomate lá. O tomate... Israel teve problemas com tomate toda a sua história. Na realidade, nunca se plantou um bom tomate lá. Era difícil. Depois que fundaram o Estado de Israel, há 10 anos atrás, agora, aí, outro dia, descobriram uma variedade de tomate que pega bem Israel, plantaram, e aí o bicho saiu que foi. E mais, quem inventou o tomate cereja foi Israel. Olha só. E exportou para o mundo. Olha só, não tinha a menor ideia. O tomate cereja foi criado em Israel porque eles não conseguiam criar um tomate legal. Uhum. Mas tinha já o costume de comer, porque... Então, se não dá para comer um grandão, vamos comer 4 pequenos. No fim do dia, 9 vezes fora, a mesma coisa, Uma vez fora, o volume é igual. E nessas andanças gastronômicas, histórias, leituras e tudo, qual ingrediente ou a história do ingrediente que mais surpreendeu o senhor? É uma boa pergunta. Então, tem umas coisas que não é que me surpreendem, mas eu fico pensando e não consigo entender como é que foi. O primeiro cara que comeu a primeira ostra deve ser o maior herói da humanidade, porque ele não sabia que era para abrir a ostra. Era uma pedra, até então era um pedaço de pedra, né? Como é que chegar... Claro, deve ter tido uma tempestade, deve ter aberto uma ostra, alguém foi lá... Mas eu acho que o maior herói da humanidade foi o cara que comeu a primeira ostra. O ovo também não. O ovo é um pouco mais simples, mas enfim. Uma das histórias lindas que a gente tem é do milho. Né? O milho original, o milho selvagem, o milho não cultivado, que também dava no México, o nome dele era Theobroma, alimento do Deus. E era uma espiga feia, assim, com uns milhinhos que não dava para comer. O homem foi fazendo um processo seletivo de pegar a espiga mais bonita, pegar os milhinhos, plantando. E chegou nessa planta que a gente conhece hoje. Qual que é o interessante dessa planta? Ela é completamente interdependente do homem e o homem é completamente dependente dela. Essa planta não se sustenta sozinha. Ela não aguenta o peso das espigas. Ela não consegue se irrigar. Porque ela foi... Essa seleção genética nem sempre dá certo. Sim, sim. No milho não deu certo, mas não deu. Sim, deu, mas com a dependência do ser humano. Então, o Theobroma virou... Quer dizer, o milho é um dos 3 alimentos mais consumidos no mundo. Mas ele é hiperdependente do homem, como o homem é hiperdependente dele. Eu acho outra história de ingrediente... É fabulosa, na verdade. Não... Fabulosa. E tem, nossa, todos os alimentos têm... Todos os ingredientes têm suas histórias incríveis. E saindo um pouquinho agora do mundo ingrediente, indo para o mundo restaurante em si. Eu vinha no elevador contando para o senhor sobre o restaurante na 13 de maio, o japonês e os costumes e tudo que se perdeu, enfim. Eu gosto de culpar um pouco a televisão, o nosso próprio ego de cozinheiro e várias outras coisas, principalmente em relação ao salão do restaurante, que aquele gestual francês se perdeu. Olha, enfim. se perdeu... Eu não sei quanto se perdeu. É óbvio que se perdeu.
Quanto se perdeu e quanto se melhorou é que eu não sei ainda... Porque acho, inclusive, que esse processo transitório não acabou. Está acontecendo, a gente está vendo a página virar, né? E eu desconfio que do alto dos meus atuais 70 anos, se eu projeto bem, eu não vou ver o fim dessa história. Alguém vai vir te contar aqui depois, que não serei eu. Mas aconteceram, é óbvio que eu, como aparentemente você, a gente é encantado pelo século XIX. Sim. Né? Abrir um linguado num gueridon ao lado da mesa, aquilo ali é... Óbvio. Quer dizer, teve um francês importante que disse assim, o século XVIII ensinou ao homem o que é bom. O século XIX vai dar dinheiro ao homem para ele desfrutar do que é bom. E foi o que aconteceu. E o século XX deu acesso. Deu acesso e foi um pouco o começo do fim. Ah, mas você, então, você não quer que as pessoas tenham acesso? Eu quero. Claro. Mas eu gostaria que se mantivessem alguns valores. Sim, concordo. Né? Nós tivemos um restaurante em São Paulo, na Avenida São João, perto do Cinemetro, chamado Palhaço. Ele fechou em 1912, se eu não me engano. Há quem diga que esse foi o melhor restaurante da história da cidade de São Paulo. Inclua-se nisso o Fazano, a Casa do Porco e whatever. Uhum. Ninguém conhece, ninguém nem sabe a história dele. Ninguém sabe como é que o melhor restaurante da cidade de São Paulo tinha o nome de Palhaço. Por quê? E se você me perguntar, eu também não sei. Nós tivemos um outro restaurante na 15 de novembro, isso já foi no século XVIII, finzinho do XVIII, começo do XIX, que o restaurante era inteirinho de mármore. Nossa. Ele tinha uma fonte de vinho na entrada, de mármore também, claro. Deve ter sido o restaurante... O pior é que eu não estou lembrando o nome dele. Com o passar dos anos, eu desenvolvi uma memória seletiva. Eu só lembro do que eu não quero. Né? Mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Esse também foi um restaurante incrível. Um luxo assim... Não, ele tinha um nome em latim, inclusive. Era um verbo em latim. Eu não estou conseguindo me lembrar agora, mas eu vou lembrar. Nós tivemos em São Paulo um restaurante giratório, mas não esses em cima da torre que ficam girando. Nós tivemos ali naquela ruazinha que vai do Paissandu até Rio Branco. Sim. Né? Ali tem a Leiteria Ita, o melhor PF de São Paulo. E se alguém falar que não, eu saio na porrada. Né? Na briga. É o melhor PF de São Paulo. Sexta-feira, o bacalhau dele é imbatível. O pudinzinho dele com 0 furos. 0 furos. Isso é uma coisa científica, difícil. Ele tem. Enfim, a Leiteria Ita é especialíssima. E ainda se faz a conta no balcão. Maravilha. Você chega lá, o garçom vem, lápis 6HB, o dono me explicou que era o melhor para escrever no balcão. Ele faz a conta. Você paga e aí ele vem com o paninho. Maravilhoso. O paninho que está no ombro aqui, ó. Exatamente. Muito bem. Lá teve o giratório. É que a coisa do balcão me lembrou de um negócio que eu vou abrir um parênteses e eu volto. Vamos lá. Salada Paulista. A Salada Paulista é seguramente um dos lugares que eu mais adorei na minha vida. Era um negócio... Era ela e aquele restaurante na Praça Rosa, Itabaiuca. Eram os 2 lugares que, assim... Se teve 2 lugares que eu senti, que eu fiquei triste quando fecharam, foram esses 2 lugares. A Salada Paulista, principalmente. Por quê? Olha só, eu ia com meu pai lá. Era um balcão enorme...
Não tinha cadeira, todo mundo de pé. E para as crianças que nem eu, ele tinha um bancão de madeira. Eu trepava no bancão e ficava aqui assim, né? Aham. Muito bem. Aí a gente pedia uma dupla e um bandeirante. A dupla era 2 salsichas Santo Amaro, perfeitas, e um bolinho de salada de batata deliciosa. E o bandeirante era uma caldeireta de 300 ml de chopp para o meu pai. E a gente rachava a dupla e eu tomava uma Coca-Cola. Aham. Quando eu cresci, eu passei a pedir um bandeirante para mim. E além da dupla, eu pedi um croquete. O melhor croquete da história do mundo. Ah, mas o de Petrópolis, do alemão, porra nenhuma. Não tem. O melhor croquete da história mundial era da Salada Paulista. E ela fechou e ele foi embora. Com a melhor mostarda. Era tão boa que eu passava no dedo assim e lambia. Que maravilha. E tinha umas placas escritas à mão, na Salada Paulista inteira, dizendo assim: é proibido encostar o bico da mostarda no sanduíche já mordido. Cara, eu daria um dedo da minha mão para saber fazer aquela mostarda. Eu tentei. A gente fazia anos, eu comprava 100 croquetes. Por que 100? Porque a cada 25 vinha uma mostarda. Eu comprava 100 croquetes, uma caixa de cerveja e o aniversário estava pronto. Pronto, acabou. E Croquete lá- bom, mostarda boa. Porra! E lá também se fazia conta no balcão, né? Escrevia com lápis no marme, e no marme todo. E aí é que veio a coisa legal. O balcão, ele era um zero, assim, enorme, né? As laterais bem... Oh, perdão. As laterais bem compridas e tinha 2 curvas aqui. Trabalhavam lá dentro uns 11 caras, mais ou menos. E tinha uma passagem para a cozinha, para pegar as coisas e tal. E no meio tinha uma mesa que ficava guardanapo, né? E uma caixa de charuto Suerdick, de madeira. E como era o sistema lá? O sistema lá era assim: tudo que se ganhava de caixinha ia para essa caixa. E no fim do dia era dividido. Dividia. Então, se você dava uma gorjeta, o garçom que te atendeu gritava assim: caixinha! E todo mundo respondia: obrigado. E a expressão caixinha vem da onde? Daquela caixa de charuto Suerdick. Ai, que maravilha. Foi aí que nasceu a caixinha. Porque ia pra caixinha. É. Olha A só. Suerdick não sabe a importância dela. Além de fazer charutos maravilhosos, ela tem importância na Até gastronomia. hoje fala pô. da caixinha. Que maravilha. Muito bem. Vamos voltar então para o giratório. Vamos. O giratório foi ali, era na Rua do Ouvidor, onde hoje é o ITA. Volto a dizer, o melhor PF de São Paulo. O cara tem placares assim. Filé mignon, 10 jeitos de fazer. Macarrão, 10 jeitos. E fora isso, tem os do dia. Sim. Como sexta-feira tem o bacalhau, que é um negócio assim inenarrável. Eu vou lá e vou marcar o senhor. Não, Faça eu vou, isso. Vou postar Faça e vou isso. marcar o senhor. E um pudinzinho. Bom, de pode ir para sobremesa. finalizar. E fotografa a continha no balcão. Feito. Muito bem, vamos lá. Aí abriu o giratório lá em 1959. E eu fui lá, meu avô Maurício me levou. Eu tinha uns 7, 8 anos. E você entrava, era uma portinha de cowboy, né? Sim. Aí tinha um lugar para lavar a mão. E aí tinha um negócio que nunca ninguém em São Paulo tinha visto. Porque foi o dono lá que construiu uma máquina de secar a mão por vento. 1959. Eu fui lá, eu tinha 7 anos, então isso foi em 61. Muito bem. Aí tinha um placar, número 1, feijão, arroz, bife, batata. Número 2, eram 14 pratos. E mais 3 colheres de chá. Macarronada, arroz com ovo. E a terceira, eu não me lembro a terceira. O que eram as colheres de chá? Era para os office boy que não tinham dinheiro. Então você comia um monte de arroz com 2 ovos fritos em cima, ou uma macarronada,
ou o terceiro que eu não estou me lembrando. Você pedia, isso era passado para a cozinha por um interfone, que também não existia em São Paulo. O cara trouxe da Itália. Aí você entrava e sentava num balcão. Você sentava na cadeira e tinha o balcão. E esse balcão, ele girava em volta da cozinha. A tua cadeira e o balcão iam girando. Um ciclo de 27 minutos. Porque você recebia a tua comida, você tinha 20 e tantos minutos para comer ela, aí você recebia a sobremesa, e numa terceira janela você entregava tudo, outra porta de correio e ia embora. Ocorre que quem pedia carne assada brasileira não conseguia comer em 20 e tantos minutos. Então tinha que dar mais um giro. E ferrava a fila. Mas, cara, isso era uma coisa do futuro. Você imagina? Era uma época que eu ia no cinema, eu via Flash Gordon no Planeta Mongo, né? Eu dizia assim, puta, isso é coisa do Flash Gordon. E hoje eu vivo no futuro e tenho saudade do passado. O meu pai sempre fala isso. Katsu, ele fechou rapidamente, ele não terminou a década de 60, porque os custos operacionais eram impossíveis. Mas eu conhecia aquilo. Que demais, que demais. Olha, aquilo, mas era uma coisa assim, só quem viu. Nós tivemos, na década de 40 para 50, um automático em São Paulo, na cidade de Abril. Não acredito. Sim, senhor. Isso eu tenho até foto. Eu tenho foto. Você entrava lá, tinha uma pessoa do lado de fora, que era o cara que trocava o seu dinheiro por fichinhas, porque nós não tínhamos moeda. Sim. Aí você põe uma fichinha, descia o sandubão, outra fichinha, descia o refrigerante, e você ia comer por ali. Mas nós tivemos... E atrás das janelinhas, tinha umas 8 pessoas ali repondo preparando as tudo coisas. Olha só que loucura. Isso a gente está falando de que ano? 49, 50. Nossa, imagina. Hoje você vai na Holanda, na Alemanha, tem muito automat. Sim. Uma rede que se chama Automat. Mas nós tivemos um aqui. As máquinas vieram da Alemanha via Argentina. A Argentina tinha muito automático também. Sim. E tá voltando, né? Agora tá cada vez mais... Tá. Essa coisa... Cara, eu vi na internet outro dia, eu não quis acreditar. A moça, uma brasileira na China, ela pede um room service no hotel. Você chegou a ver esse É maravilhoso, né? E vem o robozinho entregar. Falei, pô, aonde estamos? Para na porta do quarto, toca a campainha, não é nem que ele bate, ele toca a campainha automática. Ele aciona a campainha. Ele aciona, ele não toca, né? Ele não tem... Puta, é uma coisa... Aí quando ela aparece na frente dele, ele abre a barriguinha lá. Não, e depois volta e chama o elevador, né? Também. O bicho Enfim. Não, e agora estão pagando com a palma da mão, né? O senhor, não sei se o senhor chegou a ver. Tem agora um vídeo como se fosse um Oxxo, assim, um mercadinho de conveniência. Ele recolhe tudo e paga com a palma da mão na China. Tá. Não, eu tô vendo lojas aí que a Amazon está planejando. Eu até, numa determinada época, por outros motivos, participei do estudo. Você vai se cadastrar lá, fazer um cadastro, deixar um cartão. E você vai lá e vai pondo as coisas no teu carrinho. Na hora de sair, o teu carrinho vai ser escaneado e acabou. Acabou. Vai embora. Já cobrou. Vai pro teu cartão. Pô, tô brigando com o teu microfone aqui. Tudo certo. Você vai ser avisado de quanto vai ser debitado no teu cartão, você concorda ou discorda e vai embora. Acabou. Isso, e eu acho que está mais próximo do que a gente imagina. Então, isso são coisas legais, né? Agora, eu não sei. São Paulo tem um momento assim que é muito importante. Foi o dia que o Máximo e a família dele, o pai do Máximo e a mãe, resolveram tirar a churrascaria da Rio Branco, Cabana, né? Cabana, eu acho que é. E levar para Alameda Santos. O problema foi que nesse movimento o pai morreu e o Máximo mais o irmão resolveram, em vez de abrir a churrascaria, abrir o restaurante Máximo, que teve toda uma história gloriosa.
esse momento é emblemático, por quê? É a mudança do centro para o Jardins. Ali fica bem marcada Essa transição mudança, de... essa transição. Né? E junto com essa mudança começaram a acontecer uma série de coisas que a gente não gosta. Né? Quer dizer, a cara do restaurante ficou mais importante que a comida do Sim. restaurante. Depois o chefe ficou mais importante que o restaurante. E assim foi andando essa história. Né? E hoje, Breno, se pudesse jantar com qualquer pessoa da história, são duas perguntas. Uma, quem seria? E dois, o que vocês pediriam? Se eu pudesse jantar com qualquer pessoa da história, eu gostaria de jantar com a Golda Meir. Olha só. Eu sou um fã número 0 dessa mulher. Eu acho ela, assim, o non plus ultra do non plus ultra. O cardápio, apesar dela ser kasher, mas como é hipotético, eu posso me permitir. Ia ter ostras de entrada, muitas. Bom. Muitas, bastantes ostras. Catarinenses, fica a dica. Não sei. Não, me ajuda. Porra, Vamos puxar a sardinha para Santa Catarina? Eu sei. Santa Catarina hoje produz, acho que 94% das ostras. Mas eu gosto mais da nativa. O problema é que lá é tudo aquela japonesa. A japonesa, a de lá tem pouquíssima. Eu gosto muito da nossa nativa, que vem aqui do litoral sul, na verdade, aqui, né? Bertioga, Sim. não, ali do lado de Bertioga e tal. A nossa nativa, ela é mais gordurosa, eu adoro. Ela é bem mais gorda, bem mais. Adoro ela. Então, teria ostras. Depois, ia até um daqueles peixes israelenses maravilhosos. Né? Provavelmente um espada que eles têm lá, uma espada parecido com o nosso, mas com a carne branquinha, com um belo molho de alho e umas ervinhas e tal. Uns vinhos, os israelenses estão fazendo ótimos vinhos. O problema é que lá em Israel eles não são muito bons de sobremesa. A sobremesa é um negócio que eles ainda não atingiram o ponto ali. Mas com certeza ia ter ostra, um peixinho. O cuscuz israelense, que é feito de farinha de trigo, umas bolinhas assim. Ia ter isso também. Bom. Esse ia ser o... Temos o cardápio. E um pudim, pronto, e um pudim. E um pudim, Para finalizar. Eu ia ensinar o cara lá a fazer. Ai, que maravilha. Mas seria a Golda Meir. Eu sou um completo fã dessa Que demais, mulher. olha só. Completo fã. Olha só. Breno, agora vamos voltar um pouquinho para nossa terra. Qual prato brasileiro que é subestimado ou superestimado? Então, o pessoal subestima a comida do Pará como um todo. Mas, para ser específico, Sim, vamos lá. Uma caldeirada de filhote no tucupi, na minha cabeça, é o melhor prato de cozinha brasileira que eu conheço. E tem tudo ali, né? Tem umami, tem tudo. Quer dizer, tem o melhor peixe do Brasil, com o melhor tempero do Brasil. Porra. Então, mas eu não tenho a menor dúvida que a comida do Pará tinha que ter muito mais valor do que tem. Agora está abrindo um monte de restaurante amazônico e tal. Agora, das superestimadas, puta, mano, tem de monte. Aí tem... A lista é grande, né? Assim, você quer ver um negócio gozado? Eu vou te responder dando uma volta, tá? Qual que é o prato nacional do Brasil? Feijoada? Não é. Não é. É que é isso. Não é. O problema é que não é. Não é. 1/3 a 1/4 do Brasil não sabe nem o que é feijoada. É farofa, pô. Sim, farofa, que tá na mesa de todo mundo, inclusive. Porra, de qualquer... Então, mas eu não tenho a menor dúvida disso. Então, aqui você tem um outro caso de subestimação. Quer dizer, a farofa é um acompanhamentozinho. Cacete, é o prato brasileiro. Total, concordo. Porra. Concordo. A Daniela Narciso escreveu um livro sobre a farofa, porra. Então, esse é um case para mim, é um case. Como é que a culinária... A gente já falou um pouquinho disso, mas como é que a culinária serve de ponte entre diferentes culturas e sociedades qual o grande
a parte das caravelas e tudo isso, como na cultura japonesa, por exemplo, ou na cultura turca, ou na própria cultura europeia, qual o grande impacto da gastronomia ou da culinária nessas culturas aí? Olha, é assim. Tem um fato que não pode se negar. Todo mundo que tem um pouco de possibilidade, Deus me livre as pessoas que passam fome, come 3 vezes por dia. Então, todo mundo tem que comer. A partir do fato de que todo mundo tem que comer, a culinária é super importante. Aí você começa a ter aspectos particulares, por exemplo, religião. O judaísmo trata a culinária de uma forma absolutamente única. Não tem nenhuma outra religião que faz isso. Seja nas coisas que ele proíbe comer, seja nas coisas que ele incentiva a comer. Né? Do outro lado, quantas vezes não se usou a comida diplomaticamente, né? Carême, na unificação da Europa, o pessoal disse que se não fosse os jantares de Carême, não teria saído a unificação da Europa nunca. E sorte que ele não nasceu em Cuiabá, né? Porque senão também ia ser impossível. Ia ser impossível. Né? O piquenique que Roosevelt oferece para o rei da Inglaterra e oferece hot dogs para ele. Quer dizer, eu acho que essas coisas amarram determinadas situações. Né? O fato de que os japoneses, que foram um povo fechado por milênios, e foi aberto por portugueses, né? Sim. Aliás, depois eu vou fazer um parênteses sobre os portugueses. E você começa a ver coisas como palavras portuguesas que são usadas para determinados nomes. Peixe é sacaná. E sim, vem de sacana, porque você pega, você não consegue pegar ele. Né? O tempurá. Tempurá não vem de tempero. Todo mundo pensa que vem, mas não vem. Tempurá vem de temperança, que era a época que não se podia comer carne, só podia comer peixe. E por aí vai. Isso, as trocas de receitas e ingredientes pelo mundo. Veja você que curioso. No Império Turco, que terá sido um dos impérios mais milionários da história humana, o imperador turco tinha um harém. O harém não é como a gente imagina, o harém era diferente. A mãe do imperador morava no harém, cuidava das moças lá. Agora, é fato de que elas não podiam ter contato com o mundo externo, a não ser as mulheres judias. Olha só. Porque os judeus eram o povo de Deus, então as mulheres judias entravam no harém, compravam coisinhas que as moças do harém queriam, levavam recadinhos para a família e trocavam receitas. Olha. Então, tem todo um receituário judeu-turco que vem dessa troca. Os judeus, na verdade, levaram ingredientes para o mundo inteiro. Mais do que eles, os portugueses. Os judeus, quando eram expulsos, levavam suas receitas. E o que aprenderam com o local. E os local e os ingredientes. E mais do que eles, os portugueses. Quer dizer, o que os portugueses fizeram, a propósito ou sem propósito, é difícil entender, mas o fato é que a quantidade de coisas que esse povo levou da Europa para a América, da América para a Europa, da América para a África, da África para a Europa, da Europa, é um negócio simplesmente impressionante. A gente diz assim, porque o óleo de dendê veio com os escravos. Pô, nem a alma dos escravos vinha com os escravos, sim, coitados. Os portugueses trouxeram tudo isso. A banana. Banana os portugueses trouxeram da Índia. A banana não é do Brasil. Nós tínhamos um tipo de banana que crescia aqui e que, aliás,
fez Caminha cometer uma burrada na carta dele de tamanho gigante. Nós temos uma banana que chama da terra. Da terra. É porque ela nasce na terra? Não, ela é da terra, desta terra. Da terra aqui. Né? Caminha vê uma bananeira da terra, colhe as bananas, come e escreve na carta. Passamos por um palmital, recolhemos palmitos e deles comemos. Porque ele entendia que aquilo era um palmital. Sim. Porque banana era na Índia, não podia ter aqui. Aham. Esse é um dos erros. Caminha aprontou mais. Mais. Tem mais erros aí? Até, upa! Um belo dia, um segundo dele lá, um tenente, sai para pescar, pesca e Caminha escreve na carta. E fulano, Pedro, né, saiu com os batéis e trouxe um grande cação. Caminha ferrou, não é isso? Ele trouxe o que é um cação? É um peixe caçador, um cação. Sim. Um caçador grandão, um caçador. Isto é um tubarão. Tubarão. Não existe. A língua portuguesa do Brasil é a única que distingue cação de tubarão, por causa do seu Caminha. Que maravilha. Então, eu vou dar aqui para o pessoal que está nos assistindo uma dica que pode salvar a vida de muita gente. Você está nadando e vem aquela barbatana, com aquela musiquinha. Você olha, como é que você distingue? Se você comer ele, é cação. Se ele te comer, é tubarão. Só. Isso é simples. Só. É a única diferença. É simples. O bicho é o mesmo. Eu até maravilha. me perdi no que eu estava te contando. Não, a gente estava falando do português, mas falando resumidamente, a gente caiu mais uma vez no povo judaico e como a perseguição e a saída deles, a migração deles para outros lugares, por mais que fosse horrível, se tornou uma marca histórica. Veja, você fala assim, culinária judaica. Culinária judaica só existiu a partir da criação de Israel. Antes da criação de Israel, o que tinha? Uma forma judaica de fazer a cozinha turca, uma forma judaica de fazer a cozinha italiana. Não tinha uma culinária judaica. Sim. Né? Sim. Não tinha terroir. Claro. Breno, nessas andanças aí para fazer os livros, qual o maior desafio que o senhor topou? São dois. O primeiro é a prova definitiva e cabal de que os judeus levaram o tomate para a Itália. Até um minuto antes de morrer, eu vou estar brigando com isso aí. Eu tenho, graças a Deus, a minha ex-profissão me possibilitou manter contato com grandes pesquisadores fora do Brasil, seja da culinária, seja especificamente da culinária judaica, como a Cláudia Roden e outros. E não há uma concordância geral de que tenham sido judeus. Há algumas teses que dizem que não. E, óbvio, a gente não tem um diabo de um documento para mostrar isso aí. Então, esse é um desafio perene que eu tenho. E o outro é terminar o meu livro da Inquisição. São dois objetivos que eu tenho. Eu acho que eu não vou terminar o livro da Inquisição. Está muito complicado, é muito difícil, é uma quantidade, eu precisaria parar de fazer tudo que eu faço, e que aqui entre nós não é pouco, para mexer com isso aí. Olha só. Então, esses são os dois grandes desafios. Teve um terceiro. Eu tenho um programa fixo que chamava Cine Gastronomia e atualmente chama Cine Raízes. Uma vez por mês, eu reúno um grupo de pessoas lá na Casa de Cultura Judaica, atual Unibis Cultural. Sim. A gente assiste um filme e depois come o filme. Então, você passa um filme que tem algo a ver com comida, né? Que nem agora, esse domingo, esse mês vai ser o Estômago. Oh, maravilhoso. O melhor food movie da história do Brasil. Sim. Vão lançar o 2, né? Parece que ano que vem ou Eu esse ano. ouvi uma história. Eu também escutei algum rumor. Bom, e aí nós vamos fazer duas receitas do filme, que é um linguine putanesca
e um xixim de galinha. Muito bem. Esse foi o desafio horrível. A festa de Babette. Uau! Reproduzir aqui. Cara, eu pensei que eu ia morrer. Mas foram feitas quantas receitas? 3. E eu amaldiçoava o dia que eu falei, porque eu não fiz 2. Puta, que coisa. E teve um outro que foi um desafio, mas não era tão difícil. Que esse eu já fiz até, para falar a verdade, já fiz até umas 6, 7, talvez 8 vezes. Que é o cardápio da última noite do Titanic. 16 etapas. Que demais. Que demais. Contando a história e tal. Mas esse da festa de Babette, eu jurei por Deus que eu nunca mais faço. Não faz mais, não. Se quiser comer a comida de Babette, vai em outro lugar. Outro que faça, né? Eu não faço mais. Eu estou muito velho para isso. E como dentro dessas pesquisas e tudo isso, eu tenho certeza que sempre tem algum xarope que aparece com críticas e questionamentos. Sempre. E como se lida com isso nessa altura da vida, nos seus altos 70 anos? Tem 2 jeitos. Olha que bonito. Se a obtemperação tem um sentido, tem uma raiz, se ele diz, não, eu fui ler, eu não sei o que lá, eu respondo bonitinho. Porque, o cara foi ler um livro que dizia o contrário, ou dizia que não é... Isso eu acho até saudável. E vou te falar uma coisa, já peguei erros meus. Sim, e não tem problema. Depois da internet, a internet é um... Você publica um negócio lá, puta, velho. Assim... Que eu publiquei do Museu da Cachaça, né? Que fica lá em Lagoa do Carro. Pô, o museu está abandonado e tal, enfim. Aí alguém escreve e diz, porra, você foi numa época, hoje esse museu mal e mal abre. E também já publiquei coisa que o cara disse, não é assim. Uhum. Eu fui lendo, não sei aonde, e eu fui ler lá onde ele leu e... Tinha embasamento, a vamos. fonte era boa. Uhum. O chato, eu literalmente viro pro cara e disse, não enche a porra do meu saco, sabe? Me deixa. Eu não apago nada e eu não uso baixaria, não xingo, né? Sim. Mas eu digo, isso é tudo que você tem para falar? Perdeu tempo fazendo isso, né? Então... Breno, nosso papo tá maravilhoso. E antes da gente ir pro último bloco, tem uma pergunta de internauta, tá? Sim, senhor. Cada vez vem com uma. Essa daqui é do interior do Maranhão. Bruno Bodão, do povoado de Afogabode, no Maranhão, pergunta: Breno, se você pudesse experimentar um único prato de qualquer época e em qualquer lugar da história, qual seria e por quê? Ostras cruas. Porque eu adoro. Do sul da França? Pode ser do sul da França, pode ser de Galinhos, no Rio Grande do Norte, Sim. Que, na minha opinião, são melhores que as da Normandia. A baita ostra mesmo. Eu mato por uma ostra é Bruno, né? Bruno, isso. Bruno, você não vai acreditar, mas quando eu sento para comer ostra, é 10 dúzia. Não acredito. Eu não estou mentindo. É 10 dúzia. Se eu tiver de bom humor e a ostra também, porque ela também tem que estar de bom humor. Sim, importantíssimo, ela está feliz. São 10 dúzias. Eu adoro. Isso eu não pingo nada. Ela... Então, Bruno, de tudo que o bom Deus pôs na face da terra, e eu tenho que te dizer o seguinte, eu como tudo. Mas não tem uma coisinha que você não gosta? Não tem. Não tem. Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos, mas não tem coisa que eu não gosto. E de tudo que o bom Deus pôs na terra, o que eu mais adoro são ostras. E aí na tua terra, não na tua cidade exatamente, mas no Maranhão, em São Luís, tirando o arroz de cuchá, que eu acho até gostoso, mas eu comi um bode atolado em São Luís, num botequinho, um bode atolado. Faz que nem vaca atolada, cozinha com mandioca. Sim. Meu Deus do céu. Vai comer de joelho. Comer rezando. 3 Ave Maria e 5 Pai Nosso. Uma coisa de louco. Que maravilha. Então, agradeço, Bruno, por me dar essa chance de contar. Que maravilha. Compartilhamos do mesmo gosto. Ostra, para mim, está entre as melhores coisas dessa terra. Não tem igual. Não tem igual. Fato. Adoro também. Adoro muito.
Breno, no nosso último bloco, temos um de frente com Gabi, versão Catarina. Sim, senhor. Então, vou lançar a pergunta, a primeira coisa que vier na cabeça. E se quiser discorrer sobre, que eu sei que tem uma delas que a gente vai discorrer e discutir, maravilhoso, a gente entra nesse joguinho. Vai. Defina Breno em uma palavra. Curioso. Me conta um sonho. Provar que o tomate entrou na Itália pela mão dos judeus. Nós vamos firme nessa. Qual a melhor parte do seu trabalho? Estudar. E a pior? Ter que lidar com o chato. É discutir a minha pesquisa. Não precisa ser o chato. Algumas vezes eu tenho que discutir coisas que eu tenho certeza absoluta. Isso me cansa. E o pior é que nem sempre a minha certeza absoluta é verdadeira. Aí é pior ainda. Meu maior medo é? Eu tinha muito medo de morrer. Eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de deixar de existir. Aí o ano passado eu quase morri. Aí eu perdi o medo. Gozado. Olha só. Porque o meu medo não era morrer. Era parar de existir. E tudo isso que eu faço, vai para onde? Quando eu vejo gente bárbara que morreu e de repente ninguém mais ouve falar, eu fico tão triste. Mas enfim. Mas tá deixando um legado aqui pra gente, então isso é louvável. Minha maior alegria? Cozinhar com a minha neta. Todo domingo a gente faz uma live chamada Nós na Cozinha. Assistam no Instagram e no TikTok todo domingo, 11h30. Tá. Nós na Cozinha. Tá dada a dica. Nós na Cozinha. Esse domingo vai ser... Aí é assim, as pessoas pedem numa semana, eu faço na outra. Ah, que maravilha. Então esse domingo vai ser cacio e pepe e sardela. Que, delícia. by the way, a sardela é um daquelas fake comidas. Que ela não tem porra nenhuma de italiana. Ela foi criada aqui em São Paulo. Não acredito. Sim, senhor. Aqui? A sardela foi criada nas cantinas paulistanas. O nome original dela era Sardella Meridionale, Sardela do Sul. Ela, enfim, depois que você terminar... Não, pode seguir, pelo amor de Deus. O pessoal fazia um prato, os calabreses, chamado mustica, que pegavam os bianchetti, são os peixinhos neonatos, prensava com pimenta e erva doce e fazia uma pasta. E chamava mustica ou rosmanina. Chegaram aqui, não tinha o bianchetti, não tinha a pimenta. Aí fizeram coalite e pimentão. Tem que adaptar. Fizeram coalite e pimentão. A sardela nasceu aqui. Então é uma da... Eu tenho uma lista. O parmegiana também, não é? Se eu não me engano. O parmegiana também. Porque Parmegiana lá também. parece que era de berinjela, que fazia alguma coisa assim. Sim, senhor, exatamente. Eu sou um pouquinho estudado também. Eu não me atrevo parmegiana muito, mas... É daqui. Que maravilha. Um defeito. Teimosia. Ariano também? Librano. Eu sou Libriano. ariano e eu compartilho da mesma teimosia. Um arrependimento. Eu só me arrependo do que eu não fiz. O que eu fiz e fiz bem feito. Pode ter dado merda? Pode, mas eu não me arrependo. Eu só me arrependo do que eu não fiz. E até porque a gente aprende com o erro também, Sim, então senhor. isso é importantíssimo. Agora vem a braba. Breno, me indica um filme. O filme japonês, que é o maior ode à comida que eu conheço. Tampopo. Não conheço, não assisti. Tampopo. É a procura do lamen perfeito. Olha só. Mas é lindo. É um ode à comida. Vale a pena. Oh, que demais, não Tampopo. conheço mesmo. É com certeza um dos 3 melhores food movies que eu já assisti e com certeza um dos melhores filmes que eu já assisti. Então vamos lá. Mais 2 então. Vindo do senhor, eu confio cegamente. Tampopo. O Estômago é outro. Adoro. Que eu adoro. Sim. Aquele final escatológico dele é único e maravilhoso. Eu gostei tanto do Estômago que eu fui em Curitiba, no Bar Central, onde ele foi filmado, para comer as comidas lá.
Então, eu acho que poderia ser uma indicação. E O Jantar, do Héctor Escola. Sim, concordo. Um filme editado no gatilho, meu. Puta, espetacular. Baita filme, concordo, Espetáculo. concordo. O que o senhor faz quando ninguém está olhando? Como mortadela enroladinha, assim. Mortadela não defumada, enroladinha numa torradinha com manteiga. Adoro. Que maravilha! Ai, coisa boa. Me diz o que o senhor comeria na última refeição. Já sei. Já sei. Algumas belas dúzias de ostra. Muitas. E eu tenho que atrasar aquela porra um bocado. Né? E abrir devagarinho. Comer. Curtir. Coisa boa. Breno, antes da gente finalizar, uma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz. Ou que eu poderia ter feito e não fiz. Por que eu gosto de tudo isso? Está feita. Então, eu não cozinho. Quer dizer, cozinho, mas não sou chefe, não sou cozinheiro. Eu gosto de contar história. O prazer da minha vida é contar história. E depois eu vim a descobrir que o prazer não era contar história, que contar história era a decorrência da pesquisa. A minha vida é pesquisar, é disso que eu gosto. Que lindo. Eu não gosto da festa, eu gosto de preparar a festa. Que coisa linda. A minha vida é pesquisar. Quer dizer, você quer me ver feliz? Chega e diz assim, porra, mas por que... Me dá um desafio desse. Ah, meu... Mas é uma alegria sem fim. Que demais, que demais. O senhor é uma inspiração de verdade. Eu tive o grato prazer de, através do Alex, conhecer o senhor e eu só posso agradecer pela generosidade de vir aqui bater esse papo com a gente. De verdade, eu precisava eternizar esse momento com o senhor, que é, para mim, uma das grandes pessoas que tem a gastronomia brasileira, apesar de não estar dentro da gastronomia, mas permeia ela aí e conta várias histórias e causos e... É muita generosidade tua. Não. É muita generosidade do senhor. Eu só posso agradecer. Eu queria que, antes da gente acabar, naquela câmera, o senhor deixasse um recado para essa molecada nova, que às vezes é desinteressada, que às vezes não ama os gestuais como a gente ama. Talvez a gente seja até um pouco saudoso e... Com certeza. Eu acho que essa história do giratório é emblemática. Eu era uma criança, fui lá no giratório e disse, meu Deus, isso é o futuro. Hoje eu vivo no futuro. E eu queria estar no passado. É coisa de velho, tá, pessoal? Agora, você pode modificar quanto você quiser, o que você quiser, desde que você conheça a estrutura básica daquilo. Você conhecendo a história de um alimento, de uma receita, a partir daí você pode modificá-la quanto você quiser, mas tem que conhecer a história. É isso aí. Né? Senão, tudo que você vai fazer vai ser em vão. Vai ser vazio. Eu escutei outro dia, vou aproveitar aqui o seu gancho, que no latim, saber e sabor é a mesma palavra. É verdade. Então, vou parafrasear Sérgio Cortella, que deixou essa pérola para mim. Obrigado, Breno. De verdade, eu só posso agradecer do fundo do coração esse tempo. É incrível estar com o senhor aqui. Eu estou muito, muito, muito feliz. Obrigado por essa generosidade, por contar essas histórias. Eu tenho certeza que vão pedir uma parte 2 da gente, mais um encontro, para eu arrancar mais algumas histórias, porque realmente é incrível. E obrigado por isso, obrigado por estar com a gente. Pessoal, galera nova, segue Breno, tá por aqui. O pessoal da edição vai colocar o Instagram dele. Segue ele, tem muito conteúdo legal de restaurante escondido, de história que se perdeu, de lugar que vocês têm que conhecer. Então, assim, não deixa de seguir, não deixa de compartilhar. Assista a live domingo, verdade? Domingo, 11h30, nós na cozinha, senhor. Estaremos lá assistindo. Breno, muito obrigado. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos de novo. Pessoal, beijo e fui! Tchau, pessoal.